Seja bem-vindo a mais um Chá das 5. Se você é novo por aqui, eu sou Karina Lima Juremeira, psicóloga clínica, e esse quadro é para eu trazer um pouquinho das minhas reflexões oníricas sobre o mundo dos sonhos, com base então na psicologia analítica junguiana e alguns outros autores também eu vou estar trazendo aqui para a gente estar fazendo esse diálogo, né, entre as teorias para poder entender então um pouquinho sobre os sonhos. Uma das seguidoras me pediu para que eu falasse então sobre sonhos lúcidos, sonhos criativos, sonhos espirituais e qual que é a relação disso também com a tendência à esquizofrenia. E daí eu acho que dá para eu intitular esse vídeo de hoje como tipos de sonho. O Jung, ele não classificou tipos de sonhos como se ele tivesse ali um livro que fale só sobre tipos de sonhos, não, mas ele vai falando sobre alguns tipos de sonhos à medida que ele vai estudando, então, como os povos primevos, como os antigos, né, os índios, olhavam então para os sonhos, então ele vai fazer ali uma certa distinção, né, de grandes sonhos, os sonhos nossos comuns do dia a dia, vai falar também sobre os sonhos lúcidos, mas não tem exatamente uma divisão, mas a divisão que eu vou trazer aqui, ela é uma divisão para que facilite, então, o nosso entendimento mais racional em relação ao sonho. Né? Então, para eu conseguir sanar essa dúvida, eu preciso, então, tentar fazer isso mais dividido ali, acho que fica um pouquinho mais claro. Pensando aqui, então, nos sonhos lúcidos. Os sonhos lúcidos é um tipo de sonho, né, que acontece ali ainda quando a gente está no estágio de sono, de vigília-sono. É como se eu estivesse entrando, então, no estado de sono, mas eu ainda não estou no sono REM, eu ainda não estou no sono profundo, eu ainda estou nos estágios iniciais do sono. E aí eu tenho uma certa consciência maior, né? Pensando que o sono, né, e o sonhar é quando acontece o rebaixamento da consciência. Então aqui nesse estágio eu ainda tenho mais consciência, eu ainda não estou totalmente dormindo. Então é como se eu conseguisse então controlar os meus sonhos. E isso quem vai falar muito é a Patricia Gerfield, que é nesse livro aqui, Sonhos Criativos. Ela fala muito sobre os sonhos lúcidos. E daí ela vai trazendo não só sobre sonhos lúcidos, mas vai trazendo vários apanhados também históricos, né? Esse livro é um estudo também, é uma pesquisa que ela faz, então também dos povos antigos, de como que era também em algumas tribos, como que eram vistos os sonhos, como que alguns profissionais, psiquiatras, terapeutas começaram a trabalhar com sonhos no início, né? E como ela foi então desenvolvendo essa teoria. Na teoria dela, ela acredita que todos os sonhos podem ser, então, controlados. Não é a mesma abordagem junguiana. O Jung não acredita que os sonhos possam ser controlados. Pelo contrário, ele é um evento espontâneo. Dificilmente a gente teria ali algum controle. Com exceção dos sonhos lúcidos, que às vezes a gente consegue saber que está sonhando, de repente mudar alguma coisa ali do sonho, ter um certo controle, né, do sonho. Mas em geral a gente não tem um controle do sonho. Mas o livro dela é muito bacana, ela fala sobre experiências que são muito interessantes de profissionais, de até obras que foram criadas a partir de sonhos, então ela traz muitos relatos que são muito interessantes para a gente também poder pensar sobre os nossos sonhos. E aí, um desses relatos que ela traz, ela fala então que um homem que tinha pesadelo desde quando ele era criança, né, então ele tinha muito pesadelo e ele tinha até dificuldade, não queria dormir porque tinha muito pesadelo. E ele foi lidando com esses pesadelos até, né, a vida dele adulta, foi mudando os pesadelos, mas ele continuava tendo pesadelo. Então ele, ao invés de ficar lutando, né, para não ter mais pesadelo, ele começou então a trabalhar com o próprio sonho. Ele era escritor, então ao invés dele jogar o pesadelo dele fora, ele falou assim, eu vou então criar a partir disso. Ele começou a criar a obra a partir então dos personagens que apareciam no sonho.
E aí foi muito interessante, porque ele deu nome para esse personagem, ele criou com o sonho dele, ele transformou não só a carreira dele, mas ele também transformou a vida dele. Então aquilo que antes fazia mal, né, porque ele não conseguia lidar com aquele pesadelo, passou então a fazer bem, e ele entendeu aquilo como se fossem então os trabalhadores internos dele, os personagens interiores, mas que faziam parte dele, que ele conseguia produzir graças a essas pessoas que estavam então no mundo dos sonhos, no mundo onírico. E aí então ela vai falar sobre as possibilidades da gente criar com os nossos sonhos. Então quando a gente pensa em sonhos criativos, na verdade é o que a gente faz a partir dos nossos sonhos. Quem cria somos nós. Nós vamos criar a partir do momento que a gente encontra no sonho ferramentas que nos ajude a refletir, a ampliar a nossa consciência e fazer alguma coisa no mundo real. Em relação ao Jung, o que o Jung falava, né, e aí a gente pode pensar como uma criação, para as pessoas, para os pacientes, desenhar os sonhos. Então, desenhar os sonhos era uma forma de trazer uma materialização daquilo e o elemento simbólico que aparecia naquela imagem, naquela figura, também era um material, era uma ferramenta para o processo de análise e também para o processo de desenvolvimento psíquico do próprio paciente. Então, isso ajuda. Depois a Nise também fez os estudos muito legal com os pacientes que ela tinha também no Hospital Psiquiátrico do Rio de Janeiro e que ela também trabalhava com os desenhos, não só das imagens dos sonhos, mas uma pintura livre, um desenho livre, espontâneo, que eram muitos dos esquizofrênicos. Então ali, com base também em Jungiana e outros autores que a Nise usou, ela consegue ver então muito essa expressão do inconsciente coletivo nas imagens que eram pintadas ali naquela época. E aí a gente pode pensar assim, o inconsciente coletivo, ele é aquela bagagem, aquele fenômeno, porque não é uma coisa palpável, que ele é universal, que ele é uma herança, que ele é uma bagagem que a gente tem que a gente não consegue nomear, que ninguém tem consciência disso, né? Ele é espontâneo, mas que vive em todos nós, né? Que é algo que nós temos em comum, com o inconsciente coletivo. O meu inconsciente pessoal é o meu inconsciente pessoal, o teu é o teu, mas o inconsciente coletivo nosso, eles estão aqui, é como se fosse um campo, né? E que todo mundo bebe dessa água que tem nesse campo. Então é como se a gente compartilhasse isso em comum. E aí, quando o Jung e também quando a Nise estuda as imagens, né, feitas pelos pacientes que tinham a esquizofrenia, eles conseguem identificar então esse elemento que é comum, que é arquetípico, que vem do inconsciente coletivo, né? E que isso também ajuda a gente a entender os sonhos, porque pessoas que também não têm esquizofrenia também podem ter sonhos que aparecem elementos, então, desse inconsciente coletivo. E aí tem uma coisa bem interessante, que daí eu acho que eu vou, na medida que eu vou falando, eu vou tentando responder também a questão dessa seguidora. O Jung, ele não considerava a esquizofrenia algo exclusivo de XYZ pessoas, não. Mas é que todos nós podemos acessar o inconsciente coletivo. Algumas pessoas vivem mais próxima desse inconsciente coletivo, em termos psíquicos, e outras nem tanto, vivem mais distante, digamos, mais a vida externa do que a vida interna. E que essas pessoas que vivem mais próximos do inconsciente coletivo, então elas são mais sensíveis. E por elas serem mais sensíveis, elas acabam tendo uma maior intuição e tendo mais chances de ter sonhos que são premonitórios. E também, né, aquele sonho que não é no sentido oracular, que ele vai adivinhar o teu futuro e dizer se você vai ser rico ou se você vai casar e ter filhos, não é nesse sentido. Mas pensando que todos os sonhos eles têm um objetivo também finalista, é como se ele também antecipasse um evento que conscientemente você ainda não captou. Então imagine assim, eu tenho as minhas percepções conscientes pelos órgãos do sentido, olfato, paladar, audição, visão, tato, a gente tem então essas percepções. Via inconsciente, a gente também tem essas percepções, só que via inconsciente.
significa que ainda não temos consciência daquilo. Então ali o sonho, ele aparece pra gente essas imagens, antecipando, não é que está antecipando, mas está nos avisando ou nos dando essa informação para que nós tomamos então consciência de algo que a gente ainda não tomou consciência, mas que o inconsciente já sabe, ele já captou, né? Então é nesse sentido que a gente entende então o sonho premonitório e não como uma questão mais oracular. E aí a gente pode pensar que as pessoas que, se todos nós temos, né, uma capacidade de entrar em contato com esse inconsciente coletivo, todos nós podemos fazer isso, entrar em contato com esse inconsciente coletivo, o que acontece então com as pessoas que entram em contato com esse inconsciente coletivo, mas não conseguem sair dali? Né? Elas, digamos que fragmenta a personalidade, que seria isso então na esquizofrenia, né? Então a gente pode pensar que o esquizofrênico é aquele que sonha acordado, ele vive o inconsciente coletivo, ele não tem, digamos em termos mais psicológicos, estrutura egóica suficiente para lidar com aquele conteúdo do inconsciente coletivo e por isso, né, ele desenvolve a esquizofrenia. Já uma pessoa que ela tem uma estrutura egóica mais fortalecida, ela consegue entrar em contato com esse inconsciente coletivo, mas ela sai dali com um ganho de consciência e ela não fica presa ali. E aí a gente pode pensar assim também, né? Pensando em sonhos espirituais. Não tem uma diferença, não tem ali no livro escrito sonhos espirituais é isso aqui, não tem, ele vai lá dar lapidada sobre alguns sonhos que apontavam de algum cunho espiritual. E aí a gente vai entender que dentro da obra junguiana, o Jung entendia qualquer busca espiritual, seja ela na tua vida presente, terrena, concreta, seja ela nos teus sonhos, ela está falando sobre a busca por si mesmo. E aí a gente entra no processo de individuação, do self, né? Para a gente poder entender então esse sonho espiritual dentro da psicologia. É muito mais fácil se a gente fosse analisar um sonho dentro de uma perspectiva puramente espiritual, esotérica, do que dentro da psicologia. Dentro da psicologia as coisas ficam um pouco mais difíceis de entender, porque a gente tem que entender esses fenômenos a partir de uma visão psicológica. E aí é interessante também, até dando aqui uma palhinha, que o Jung, lá nos anos iniciais, quando ele começou os estudos dele, ele começou a estudar fenômenos paranormais e ele estudou uma prima dele que tinha esse mundo mais sutil, mais sensível, ela tinha mediunidade, né, que eles chamavam que ela tinha, então ela falava com os espíritos, ela incorporava alguns outros personagens, né, digamos, dentro dela. E o Jung queria então entender esses fenômenos paranormais e era uma curiosidade muito grande do Jung saber sobre isso, dando luz psicológica sobre isso, né? No estudo empírico ele queria jogar uma luz, então olha, vamos entender isso a partir então do evento psicológico, o que seria isso? E tanto que se a gente for ler as cartas que ele troca com Freud, muitas vezes o Freud orienta ele a não seguir por esse caminho, porque ele poderia, né, cair em descrédito, que não seria bem visto no mundo científico, mas ele faz esse estudo depois, enfim, né, o estudo ele não segue, mas ele faz ali, né, aconteceu algumas outras coisas no meio do caminho, mas não vem ao caso aqui, é pra gente entender que o Jung estudou muito, ele queria entender o que são esses fenômenos então, e daí por isso que ele parte para os estudos também dessas questões mais espirituais, né, pra gente entender isso numa visão psicológica. E aí a gente tem que considerar tudo da teoria do Jung, né? Tem que considerar as sombras, os complexos, né? A possessão pelo complexo, que daí ele vai nomear esses eventos também como sendo uma possessão pelos complexos, enfim, inúmeras outras coisas. Mas voltando aqui para uma questão que ela me perguntou sobre sonhos espirituais, Karina, costumo diferenciar da seguinte forma. O paciente ele vai passando por vários processos de desenvolvimento, né? Emocional, psicológico, pessoal, né? Na vida concreta.
E os sonhos vão nos dando, então, uma informação do quão próximo a pessoa está dessa evolução, desse desenvolvimento. Então, eu costumo separar os sonhos de cunho, digamos, espiritual, se a gente pode colocar esse nome, com os sonhos que estão relacionados ao processo de individuação e sonhos com self. Porque, normalmente, os sonhos com self vai aparecer imagens de cunho espiritual. Então pode aparecer a imagem do lago circular, pode aparecer a cachoeira, pode aparecer até mesmo a igreja. Tudo vai depender então de como aconteceu esse sonho, mas os sonhos espirituais eu costumo colocar eles dentro dos sonhos que têm relação então com o self. Então eu gosto de fazer 3 divisões que eu acho que ela ajuda a gente a pensar nesse nosso processo de desenvolvimento e que cada vez a gente vai evoluindo para, digamos, um equilíbrio, né, dessa personalidade, né, desse todo da nossa personalidade. Então é como se a gente dividisse então em 3 paradigmas e o primeiro paradigma entraria aqui os sonhos que são premonitórios, que ele quebra então a nossa ilusão em relação ao tempo. A segunda quebra seria então os sonhos coletivos, que eles quebram a nossa ilusão de que estamos separados do mundo, porque nós fazemos parte todos do inconsciente coletivo, então nós temos uma parte também pertencente a esse mundo. E aí a gente vem para a terceira quebra, que seriam então os grandes sonhos. E aqui os grandes sonhos, eles são os sonhos que têm a ver com o nosso mito pessoal. Por que um mito pessoal? É aquilo que até então nós não temos consciência e que ele quebra a dicotomia entre livre-arbítrio e destino. Então é como se cada um tivesse uma grande questão de vida e que vai aparecer nos sonhos como sendo algo muito central na sua história, que tem a ver com o seu mito. Então, deixa eu pegar aqui como exemplo desse grandes sonhos, que tem a ver com o nosso processo. Todos nós temos grandes desafios simbólicos. Vamos imaginar que algumas pessoas, o desafio simbólico da vida dela vai ser talvez casar, ter filhos, né? Criar uma família. Talvez essa vai ser a grande questão da vida dessa pessoa. O que normalmente a gente vai ver ali? Dificuldade de ter filhos, seja no homem ou na mulher, né? Dificuldade para engravidar, alguma questão ali. Mas que a vida profissional dessa pessoa anda muito bem. Mas a vida emocional, familiar, essa vida ela é uma vida muito dura, ela é uma vida muito difícil de ser construída. E a gente vai ter aí algumas outras questões que pode ser que a pessoa ela tenha essa vida familiar estruturada, ela conseguiu, né, fazer isso, ela é feliz nisso, mas no trabalho ela está sempre sofrendo em relação àquelas questões do trabalho. A grande questão dela é a relação com o trabalho. Então são pessoas que vai ter essa dificuldade, claro, né? Eu estou generalizando, mas é só para a gente entender que cada pessoa vai ter ali o teu desafio e vai estar falando sobre o teu mito pessoal. Tem pessoas que a grande dificuldade da vida vai ser a separação do complexo materno. Vai ser a pessoa dar continuidade na vida, deixando para trás aquilo que não é dela e ficando só com o que é dela. Então nós vamos ver pessoas que casou, que trabalha, que tem filhos, que é feliz com a vida, né, que construiu, mas a questão com a mãe, com o materno, ela é uma questão central, ela é uma briga, ela é onde dói, ela é o calcanhar de Aquiles. Então ali a gente vê então esse complexo materno que fere, que dói, que é a grande questão de vida dessa pessoa e que vai aparecer muitos nos sonhos dessa pessoa. Então cada pessoa vai ter sua dor, cada pessoa vai ter tua questão simbólica ali para resolver. Então os grandes sonhos, eles vão estar nos apontando essa grande questão na nossa vida. E aí a gente vai ver através dos elementos simbólicos que vão aparecendo ali. Então eu falei sobre, né, vários sonhos aqui, mas especificamente eu classifiquei sendo sonhos lúcidos, né, sonhos premonitórios, sonhos coletivos e grandes sonhos. Então, se você
quiser saber mais sobre vários sonhos, né, que foram analisados aí pelo Jung, tem o livro dele, 2 livros que o Jung tem, Seminário sobre Análise de Sonhos de Criança e Seminário sobre Análise de Sonhos, que é de adulto. Então tem esses 2 livros que tem vários sonhos ali que foram analisados e que é uma ferramenta muito interessante para a gente ter, para estar também olhando para os nossos sonhos. Claro que dentro de tudo isso tem a alquimia, e a alquimia, por ser algo mais profundo, algo mais, um estudo antigo junto com a teoria junguiana, um estudo mais aprofundado sobre a análise de sonhos e que nos ajuda muito nesse nosso processo de vida, eu acredito que é melhor você então se debruçar, caso você queira, né, saber sobre a alquimia nos sonhos. E eu tenho um curso sobre a alquimia dos sonhos, que eu deixo o link aqui embaixo, caso você quiser então se aprofundar no mundo onírico. Eu fiz aqui especialmente para você saber aplicar a análise de sonho na tua vida cotidiana. Acessar mais esse teu mundo sutil, se apropriar desses sonhos, porque quando você se aproxima dos teus sonhos, você também transforma a tua vida. Muito obrigada por me acompanhar até aqui. Beijo grande no teu coração.